Opa, Ô, Marco, tudo bem? tudo certo, cara? Vamos lá, vamos lá. Ah, mas tá mais para baixo aqui, só um pouquinho. Aham, tranquilo. Peraí, peraí. Nossa, aqui. Ah, acho que agora sim, né? Aí, beleza, perfeito. Ok. Marco de Isso aí. Martino, cara, muito obrigado, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite aí pra gente trocar uma ideia sobre, não só a carreira do Spartacus, né, cara, mas sobre o heavy metal no Rio Grande do Sul, porque logo na sequência eu queria dizer que é uma grande satisfação, cara, uma honra para mim conversar contigo, sabendo toda a bagagem, toda a trajetória que tu tem, sabendo que a tua história dentro do metal se confunde com o próprio metal gaúcho. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, cara. Eu que agradeço a possibilidade de estar divulgando uma coisa que eu gosto tanto, né? Beleza. Marco, vamos começar o seguinte, cara. Antes da gente entrar no assunto Spartacus, né, que é o mote principal aqui do nosso bate-papo, eu queria perguntar Uhum. para ti como é que foi, cara, que o heavy metal acabou entrando na tua vida? De que maneira que o rock, mais precisamente assim, mas o heavy metal acabaram entrando na tua vida? Em que período foi e de que forma que se deu essa entrada do rock na tua vida? Olha, quando eu era criança, assim, vizinhança, os discos de pai e mãe em casa e tal, algumas músicas me chamavam mais atenção do que outras, né? Uhum. E como eu tenho já eu sou dos anos 60, né, e tal, eu era criancinha nos anos 60 e eu via os conjuntos se apresentarem pela televisão, né? Eu cheguei a pegar a época do Roberto Carlos lá, cara. E eu achava legal o pessoal que usava guitarra e tal, e tinha cabelo, né? E eu não gostava dos caras de violão e banquinho, sabe? Eu não curtia aquilo ali. Com o tempo, né, quando o pessoal da minha faixa etária começou a se envolver com música, eu me lembrei daquilo que eu gostava de ouvir, assim, que eu achava interessante, né? E comecei a procurar e perguntar se as pessoas tinham isso ou aquilo. Tinha um vizinho meu de baixo que tinha Beatles e Elvis, né? Aí eu cantarolei para ele um pouco de A Hard Day's Night e ele me mostrou a música, o disco, né? Eu pedi para tinha 14 anos, pedi para meu pai um gravador pequeno de pilha e aí começou tudo, né? Consegui uma fita virgem, gravei, fiquei ouvindo a mesma fita por 3 meses, cara. Mas tinha só o que eu queria ouvir. Tinha, tinha Beatles, tinha Elvis, tinha tudo. Eu não conhecia ainda o heavy metal rock de maneira específica, né? Eu Uhum. sabia que as músicas mais pauleira eram as que eu gostava mais, né? Uhum. Com o tempo, eu fui conhecendo as bandas de rock mais atuais, as pessoas iam me dizendo, ah, tu gosta de rock, tu conhece tal banda e tal essa. Eu não, eu só ouvia falar, porque eu não, naquela época não tinha internet, a gente tinha só rádio e TV. E a música rock no Brasil, infelizmente, ela não é popular. Não, não é, né? Não faz parte da cultura da maior parte da população. É uma coisa que a gente conhece se os pais da gente tiverem informação, instrução e tal, ou os amigos da gente, a gente vai se enturmando e tal, vai pegando. Eu lembro quando eu vi Elvis uma das primeiras vezes, né, o Bill Haley, eu achava muito bala, muito legal. Tá? Com o tempo, eu fui conhecendo as bandas de rock mais pesado e comecei a ver que aquilo ali era algo que eu gostava. Começou aquele negócio de
perguntar para tudo que era amigo se tinha disco, se eu podia gravar, como é que era, porque no rádio não tinha aquilo que eu queria ouvir, né? Não dava. Eu aposentei o rádio, sabe? Nunca dava. Nunca dava aquilo que eu queria ouvir. E aí chegou um ponto que a minha coleção de fitas estava tão grande que eu comecei a ficar independente, eu não precisava mais de rádio e TV, porque com esse troca-troca com os vizinhos aí, ou melhor, com os amigos, né? Eu já estava fazendo minha própria coleção ali e tal, eu comecei no começo da minha vida trabalhando, a poder comprar as coisas e tal. E aí nessa história veio aquele negócio de fazer uma banda de rock, né? Um conjunto de rock e tal. E comecei a me fissurar, eu já estava no segundo grau, né? E aí pintou a primeira experiência com banda, né? Claro, muito ruim, sim, né? No começo e tal. Depois veio uma segunda banda, consideravelmente melhor, né? Depois o envolvimento com os caras do Leviatã, que naquela época não era Leviatã, né? Era eu, o Rossano e o Carmelo tentando fazer alguma coisa. Aí eles chegaram à conclusão de que eu não me adequava muito àquilo que eles queriam fazer, né? Me deram um toque, não vai dar mais pra gente seguir, porque tu tá querendo coisa diferente. Tá, tudo bem. Fiquei torcendo por eles, né? Entrou o Flávio, né, no meu lugar, e aí fecharam a banda e fizeram Leviatã. Eu não gostava muito do nome de diabo, coisa assim. Então comigo isso aí não rolava. Mas o Flávio fechou legal com eles, né? Eu fiquei torcendo por eles. Isso aí foi no final de 83. Eu já conheci o pessoal do Astaroth, que foi uma coisa muito curiosa, cara. Tá? Alguns anos antes, eu tinha visto no colégio onde eu estudava, que é o Colégio Estadual Júlio de Castilhos, aqui em Porto Alegre, um cartazinho do fã-clube do Kiss, com um telefone. Eu peguei e liguei, né? Atendeu um cara lá, que era o presidente do fã-clube, né? O nome dele era Eduardo. A gente falou por 1h30. Depois a gente não se falou mais. E veio o show do Van Halen. Quando chegou o show do Van Halen, tinha uma fila enorme. Estava eu e mais alguns amigos. E tinha os caras na frente da gente que viram que a gente conversava sobre rock. E aí um dos caras perguntou: o que é isso aí que vocês estão falando? O que é Gear School? É o quê? É melhor que o quê? Eu estava comentando do Gear School, Motorhead e tal. Papapá. E papo vai, papo vem. Fulano me apresentou Beltrano ali. E eu pergunto pro cara. E o cara me diz assim: a gente está montando uma banda. É mesmo, né? E a fila andando. Né? Então, como é que é o nome dessa banda? A banda tá bem no comecinho, né? É mesmo, é. Como é que é o nome dela? Talvez eu tenha ouvido falar. Astaroth. Astaroth? Eu sou o baterista. Tu é o baterista da banda? E tu? Eu sou o baixista. Eduardo Urso. Pois é. Pô, legal. Pá, pá, pá. Cara, aquele cara que eu tinha falado 1 ano e pouco antes pelo telefone, presidente do fã-clube, era o Eduardo Urso do Astaroth, que estava ali na minha frente, cara. Sabe? É porque Porto Alegre o grupo social é pequeno, cara. Tá? Ou seja, eu conheci o cara sem saber que o cara ia ser do Astaroth, e a gente estava conversando ali sem saber que a gente já se conhecia, sabe, de 1 ano e pouco antes. Aí eu falei, eu fui o cara que ligou e tal, esse tipo de coisa, para te ver o tipo de coisa que rola. Fiquei amigo daí, de todo mundo ali e tal, né? Comecei a assistir os ensaios do Astaroth e tudo e tal. Aí, a partir daí, veio a minha indicação para tocar com o Rossano Carmelo e aconteceu aquela tentativa de banda lá e tudo. Em 85, foi que pintou Spartacus, né? Que daí, em 84, eu passei o ano inteiro no pré-vestibular e tal, não consegui me envolver. Em 85, pintou que uma banda me ligou, né? Eu estava todo pintado do vestibular em casa, dizendo que eu tinha sido recomendado pelo baixista do Astaroth, o Urso, para um projeto que eles estavam fazendo, que era remontar uma banda que se chamava Pesadelo. Tá? Com Bareia?
Topei. Só que eu falei com os caras da Pesadelo, que era o Alexandre Baré e o Miguel Maineri, tá? Eu falei, tá, a gente até pode se reunir para fazer, mas, esse nome aí, vamos fazer outra coisa, tá? Vamos botar um outro nome, vamos... E os caras, tá, tudo bem então. Aí o Baré, assim, para mim, ele, que é o Miguel, né? Tem um nome que eu acho muito legal. Como é que é o nome? É Spartacus. Spartacus? Ah, pode ser. Por mim, tudo bem. Vamos lá, então, tá. Aí por 2 meses, eu, o Baré e o Miguel, no comecinho do Rock in Rio, no ensaio, no intervalo do ensaio, a gente parava para assistir um pouco do Rock in Rio ali, né? Por 2 meses a gente ficou aquele negócio da Spartacus. Aí o Miguel e o Baré resolveram que o negócio deles era thrash metal, era pesadelo mesmo. Aí saíram da banda, foram fazer pesadelo. E eu fiquei com o nome Spartacus ali, e com um carinha me enchendo o saco do lado ali, queria tocar comigo e tal. Eu, que coisa. Que era o Ricardo Malcolm Aroni. Né? 30 anos depois, me encontrou na Opus Drama. Né? Ricardo Malcolm Aroni, esse cara aí, naquela época, ele tocava pouquinho. Né? E esse cara tocando. Aí os outros caras já tinham me convidado, os caras que foram indicados pelo Ricardo Barão, que era um comunicador que tinha aqui em Porto Alegre, tinha um programa chamado Central Rock, né? E o Barão queria recomendar um baixista para esses amigos dele e recomendou a mim. Os caras vieram falar comigo. Eu rolei o som, achei que não ia fechar o negócio, estava meio, né? E o Malcolm estava me enchendo o saco ali e tal. E, bom, quer saber uma coisa? Eu vou levar o Malcolm para tocar com os caras, esse aí não vai dar em nada. Depois libera todo mundo e veja o que vai acontecer, né? E levei os caras. Levei o Malcolm para tocar com os caras que o Barão tinha me recomendado. E não é que o negócio ficou bonitinho, cara. Ficou legal e tal. Quer saber de uma coisa? Eu vou continuar. Né? Vou continuar com esses caras e vamos ver o que vai dar. Cara, 6 meses depois a gente estava no Rock Garage 2. Tá? E aí, bom, aí começa a história da Spartacus. Né? Uhum. Ou melhor, essa gravação... Spartacus fica sendo conhecida daí, né? Isso, essa gravação foi, na realidade, a primeira faixa, né? A primeira música que a Spartacus lançou oficialmente, sem cessar, né? O nome da faixa. Sim. Isso. Sim. E qual foi a repercussão para a banda, Marco, do lançamento, assim, porque naquela época, foi 84, Rock Garage, 86. É que o nosso era o Rock Garage 2. Né? Isso. Então... O rock metal, praticamente, estava, digamos assim, no Brasil, ele era um bebê, digamos assim, porque era aquele negócio de 83 da vida do Kiss até o Rock in Rio, e ali começaram a FVC. Já tinha as bandas, mas elas não apareciam muito, né? Daí em diante que apareceu. E como é que foi, cara, essa repercussão dessa primeira faixa para a banda, assim, os convites para tocar? Como é que foi depois do lançamento dessa primeira faixa? Bom, veio a gravação. Né? A gente ficou um pouco chateado, era a primeira vez que a gente entrava em estúdio com gente junto para tentar produzir. Né? Eu não estava muito acostumado com pessoas dando palpite naquilo que eu tinha que tocar ou não. Né? Mas veio, gravou e tal, deu umas discussões lá. Né? Eu tinha um instrumento que eu tinha adquirido há pouco tempo, que era super bom, né? Mas eu conectei ele num equipamento que eu não sabia mexer, eu não conhecia. Né? E o cara que estava na mesa, que era o Mitch Marini, não tinha vindo até o amplificador para mexer, começou a sair o som agudo demais e tal. Aí já entraram numas que era o meu instrumento. Né? E aí o Barão me trouxe um baixo igual esse aqui que está aqui, ó, que é hoje é o meu RK, um baixo igual a esse, que seria do Mitch Marini. A gente ligou um instrumento fora de qualquer questionamento e o som deu a mesma coisa, quase isso. Aí o Mitch veio lá de trás, não é possível, né? Era o baixo dele, mexeu e viu que era a regulagem do amplificador, né? Então tá. Não era o meu instrumento, que nessa altura ali já tinham tirado as cordas, já tinham tentado levantar cavalete e tal. Né? Era um instrumento bom até.
fizemos a gravação, deu uma discussão em relação ao, ao arranjos e coisas assim. Na época eu achei que eu tinha que botar certas coisas, mas eu estava começando, na verdade, a lidar mais seriamente com música e tal. E o toque que o Ricardo Barão me deu naquele momento ali, ele foi adequado. Eu não gostei na época, mas ele foi adequado. Eu confesso depois que foi adequado. Né? Eu fiquei meio chateado, assim, né? Dizia, vou mandar rezar uma missa de 7º dia com os meus arranjos e tal. Mas acabou indo, foi feito isso aí, né? Foi feito. E aí veio o grande dia, né? De sair a música, né? E quando a música foi veiculada no rádio, a gente tomou um choque. A gente tomou um choque porque a gente esperava aquela linha de guitarra meio Judas Priest, sabe? Porque lá na hora, na época, ou melhor, até hoje, né? No estúdio, sempre fica maravilhoso. Sempre. É quando tu chega em casa e tu coloca para rodar que tu vai ver o que aconteceu de fato, né? E tá, aí quando entrou o som, eu lembro que foi uma sensação parecida com o que aconteceu quando eu ouvi o Knocking on... Sweetly Lucy was a dancer. Da, 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 da. Perfect Strangers do Purple. Eu estava esperando um Fireball, um Burn, e aí entrou uma coisa muito mais suave. Sabe? Né? E no caso de Sem Cessar aconteceu isso. Quando entrou a guitarra, a gente esperava um... E entrou um... Aí eu, mas o que é isso? Aí a banda ficou indignada. A gente foi para uma entrevista lá na Ipanema FM e a gente falou isso. Estamos indignados, aconteceu, sabotaram a nossa gravação e tal, papapá. E era a Ipanema que estava produzindo. A Ipanema pegou e, cortou a gente, cara. Sabe? Cortou, tchau, e depois para voltar a ter alguma atenção da Ipanema foi fogo, né? Aquela formação da Spartacus acabou se diluindo e eu fiquei sozinho com o nome da banda de novo, né? E aí comecei a remontei, fiz um puta de um time, né? A gente saiu num pôster pela revista Metal, em 88, né? A gente fez um show antológico que infelizmente não foi filmado e nem fotografado, foi na Assembleia Legislativa em Porto Alegre no dia 10 de novembro. Ontem faria aniversário de 1988. Né? Seria, caramba, 32? 22 anos. 32. 32 anos de show, cara. Tem só uma que outra foto, só mais nada e tal. E em seguida a Metal lançou mais um, que outro número já quebrou. A revista quebrou. Tá? A banda se separou outra vez, porque sempre foi esse grande problema nosso, é conseguir manter. Né? Porque a Spartacus, como as outras bandas também, são bandas que não fazem dinheiro de música, entendeu? Aqui no Brasil, é quase todo mundo, ou aquela época, quase todo mundo amador. O que é amador? É o cara que toca mal? Não. É o cara que não consegue ficar o tempo inteiro, né, trabalhando com música para ganhar dinheiro com ela. Né? A gente tem que ter os próprios empregos. Eu comprei o meu equipamento porque eu fui trabalhar como office boy, como, sabe, naquela época mesmo, em 84. Né? Senão, não ia dar. Né? E o que acontece é que acaba se tornando difícil fazer as coisas, né? As pessoas acabam tendo que botar a grana, entendeu? E tal, e às vezes o pessoal não fica muito tempo num negócio que despende, que dá despesa e que não dá retorno econômico. Né? Às vezes, quando tu é tipo o dono da banda, o dono da banda que eu me refiro é o cara que tem todo o equipamento, que paga tudo, não o dono do projeto. Tipo eu. Eu fiquei dono do projeto, mas não era o dono de tudo, né? Quando acontece com o cara ser o dono de tudo, ele molha a mão dos caras e tá, a banda fica coesa ali. Mas quando tu não tem grana para te pagar os caras, sabe, depende da crença que eles têm no teu próprio projeto, pá, é mais difícil.
Aí a gente foi com trancos e barrancos, assim, até 92, quando eu dissolvi a banda. Né? É, Um pouquinho antes, um ano antes, o Aquiles entrou. Aí. isso que eu ia te perguntar, né? A banda, ela foi vindo até 92, né? Que É, foi na hora que ela deu a parada, assim, que ela acabou se dissolvendo. E ela foi retornar só no ano 2000, quando vocês retornaram para alguns festivais, tocaram em alguns festivais. Foi isso, né? na verdade, uh, o resultado que a gente teve na época do Aquiles não foi legal. Né? Apesar do Aquiles botar a maior pilha e querer continuar e tudo, o nosso guitarrista era muito leve, era muito talentoso. O nosso guitarrista Robson Serafini, ele participou do Liberty depois, tocando piano. Tá? Era muito leve e começou a dar umas complicações. E a minha vida pessoal não estava muito legal para que eu pudesse gerenciar e continuar investindo. Eu não estava formado ainda, na faculdade eu ganhava, meu emprego pagava muito pouco. Eu pensei, não, eu vou ter que resolver minha vida com estrutura para poder voltar a apresentar o projeto e dizer, se vocês não tiverem grana, eu tenho, entendeu? Que é para fazer. Se não dá bagunça. Aí eu tive que dissolver a banda. Já não estava legal a formação, né? A gente estava gravando e não estava gostando do que estava rolando. E aí, para um pouco de satisfação do Aquiles e né, talvez do canto, depois, né, dissolveu o grupo. E aí nós ficamos de 92 até 96. Eu tentei reunir uma outra Spartacus por 3 meses, maravilhoso, mas os caras, de novo, se não ganhasse dinheiro com música, eles não conseguiam comer. Tá? Não deu outra vez. Tá? Aí, hibernei outra vez. Em 90, um cara que queria fazer um negócio comigo e tal, né? O nome dele era Vitor Petrovski, né? E o Vitor esse tinha um cara que era amigo dele, era um batera, né? Também, que no momento o cara queria, mas ele estava morando em Caxias, aí não dava. Bom, ficou eu, o Vitor, tá? Chamamos um batera, um uruguaio na época, isso foi em 99. Tá? Em 98 a gente tentou algumas coisas também, né? Mas acabou não dando. Em 99 veio um batera, a gente chamou o canto, canto, vem aqui ver o que nós estamos fazendo. E de experimento, a gente fez uma demo 99. Tá? Não ficou a gravação como a gente queria e tal. Não, a gente nem difundiu nada da demo. Até um tema do Astaroth a gente tocou ali, Almas Feridas. Né? Bom, em 2000, né, porque o que aconteceu? O batera de 99, a esposa dele foi transferida para outro estado, ele foi junto e, bom, não tinha mais batera. Quando o Eric Lisboa, amigo do Vitor aquele, voltou de Caxias e aceitou tocar com o Spartacus, foi em 2000. Aí sim. Aí a gente fechou o núcleo, fechou o esquema e, bom, vamos lá. E veio o Festival de Três Coroas, eram 92 bandas, a gente ficou entre as 5, né? Sendo que a segunda foi a Fighter Lodge, que era uma puta de uma banda, tá? Que é com Renato Osório e tal, companhia. Aí veio o festival da Good Music, tá? Eram 180 gravações de banda, a gente ficou entre as 10, não, eram 280, se não me engano, e a gente ficou entre as 10 e fomos tocar lá na Opinião pela primeira vez, né, apresentando a música, né? E aí sim, aí começou veio a coletânea Rock Soldiers, né? Isso eu ia te comentar em 2001, né? Acho que foi o volume 6. Volume No 6. volume 6, que para nossa surpresa a gente foi escolhido para abrir, e foi uma maravilha, né? A gente abriu, sabe, isso aí deu bastante, uma boa repercussão e um incentivo legal para a banda. E aí a gente começou a se preparar para gravar, né? Pô, banda em toda essa história de 85 até 2000 não tem disco, as gravações são meio aqui, né? Então tá.
começamos, aí veio a Odisseia do Liberty. Né? O Liberty, cara, foi um disco que entrou, que começou a ser gravado em 2001. Com uma equipe, acabou em 2003, com outra equipe, um guitarrista a menos da banda, sabe, outro produtor de mesa ali de áudio. Bah, olha, é bem aquilo que tá que eu botei no encarte do disco, né? Quem tem o Liberty da primeira edição, que dentro tem toda uma historinha e coisas assim. É um texto que apresenta essa situação assim, de dificuldade. Né? Conseguimos, o disco não saiu bem como a gente gostaria. A capa não era para ter uma tonalidade verde, ela era para ser mais um dourado, alguma coisa assim. Mas aí o Marivan, da Rock Soldiers, que é quem estava gerenciando, foi o nosso produtor executivo, ele me falou, pá, cara, quando, sabe, atrasando e tal, quando chegou tudo aquilo ali, ele viu que estava errada a capa, a cor estava errada, ele pensou, vou devolver tudo, não, vai assim mesmo. Aí me mandou, só que não me falou nada, né? Eu só fui ver que a capa estava verde quando eu abri aqui em casa. Aí eu, pá, a capa ficou verde, mas o que é isso? Tal, tá, tá, tá. Sendo que a gente tinha recebido a prova e a prova estava ok. Né? Tu vê que mesmo com a prova ok, o negócio veio, né, diferente. Bom, vieram os Fórum Social Mundial, que foi um negócio assim que para a banda foi bem importante, assim, né? Eu lembro do show na TV, né? Aquela foi a terceira vez que a gente tocou. A primeira vez eu me lembro. Eu lembro que foi de noite, né, cara? Foi ali se não me falha a memória, lá no Glênio Pérez. Eu lembro que eu tava trabalhando aqui em Porto Alegre. Eu cheguei em casa do trabalho, assim, botei na e falei assim, porra, metal na TV, essa hora? TV de estado, assim, aí, pô, show da Spartacus, cara. Eu lembro disso. Eu assisti esse show na TV. Que mal pergunte, tu chegou a gravar isso, cara? Não, cara, não. Porque só quem gravou foi o Ivan Zukauskas, do Astaroth, e a imagem dele estava mais ou menos... Eu gravei o negócio, né? Gravei até, tá postado aí, acho que no site do Spartacus. A TVE não guardou o arquivo? Não tem o arquivo? Pois é, nós passamos 6 meses em cima deles, e eles disseram, isso foi trabalho no freelance e tal, tá. Não localizaram pra gente a fita. Cara. 6 meses em cima, toda semana ligando. Sabe? Pá, foi decepcionante isso. Pior do que isso... Não, pior do que tudo foi só o Sartori ter assinado um decreto para extinguir a TV. E aí foi o golpe de misericórdia, né? Terrível. Tomara que a TV consiga dar um jeito de não ser extinta. Vamos lá. E Marco, aí saiu o Liberty 2004, teve essas participações, shows, mas em seguida a banda parou de novo. Parou, cara. Muita briga outra vez, entendeu? Porque o Liberty tinha sido muito estressante. Demais, muita briga, muito, sabe? Aí o nosso guitarrista foi embora para os Estados Unidos, de novo, já tinha ido uma vez, foi pela segunda vez, foi, e eu fiquei tentando refazer, mas, cara, parece que as pessoas não estavam muito interessadas em ver a gente tocar, né? Porque a gente estava com um disco lançado e ninguém convidava para nada, cara. Para nada, sabe? Foi um pouco chato isso aí, né? A gente tocou algumas vezes e tal, até que volta o Vitor dos Estados Unidos, em 2008, me bota uma pilha para gravar um segundo disco para Spartacus. Eu assim, cara, tanta briga a gente teve o Liberty já lá nos Estados Unidos mesmo, quando eu encontrei ele já veio com esse papo, cara, deixa assim e tal. Mas aí, daí eu só fui para passar férias, ele estava morando lá. Eu voltei, quando ele voltou depois, eu estava procurando alguém para fazer o segundo disco. Eu queria que fosse o Márcio Massa não quis. E aí o Vitor ali em cima, tá bom, porque o Vitor são 2, né? É o Viquinho, que é o que grava os discos, legal, e o Prick, que é o cara que vai embora da banda, chuta o pau da barraca e tudo, né? Então o Viquinho me procurou.
tá? Que me procurou. E eu assim, mas será que não vai vir o Prick depois e tal, tá. Não, vamos lá então. Tá, vamos fazer. E a gente começou a gravar o Império Legis e foi muito legal, fluiu tudo super bacana. Um estúdio com um cara muito legal, que é o Sebastião Carcin. E era o Viquinho mesmo, não era o Prick, né, que estava ali, que estava, né, gravando solos inspirados, arranjos inspirados, tudo bacana. Né? A gente lançou daí o Império Legis, né? E tal, o Império Legis foi bastante bem recebido, né? Cara, eu me arrisco a dizer que é um dos melhores discos de heavy metal do Rio Grande do Sul, cara. As bandas de metal do Rio Grande do Sul. Cantado em português, mesmo assim, cara, é um dos melhores discos de heavy metal. Falando assim, não tô falando trash, death, mas de uma maneira geral de heavy metal. Bem produzido, bem composto, cara. Muito bem gravado. E as faixas, cara, um discão, cara. É um discão. O Império Legis é um discão. Foi um pouco de incentivo do Vitor também. Eu não acreditava que a Spartacus de então, que era a Spartacus 2000 e tal, conseguisse reproduzir tão bem o que a Spartacus de 87 fazia. Teve 85, foi uma Spartacus importante, a Spartacus de 87 foi muito importante, porque ela fez grande parte do que foi gravado no Império Legis, e do que em primeira mão, né, a gente vai tentar botar num terceiro disco. Tá? Vamos ver, tomara que dê certo. O Viquinho me procurou de novo, né? Vamos ver. Então, a gente fez. Esse disco ficou muito bacana e tudo, curtiu. E aí, outra vez deu. Bom, o Vitor foi embora de novo. Tá? Mas aí entrou um cara chamado Luciano Reis, tá? Que era um cara que estava. Que queria articular o Astaroth e tal. Um dia ele foi num show da Spartacus ali na Casa de Cultura Mário Quintana, onde tocou Sky Fox, que é uma banda de rock progressivo maravilhosa também. Se não me engano, tocou o Apocalipse. Acho que também tocou ali. Muito bacana, né? O Luciano foi ali, olha, o dia que vocês quiserem e tal. Papai, sabendo uma coisa? Né? O Vitor tava as fotos com outras coisas, assim, tal, e tá, então tá. Aí o Vitor pegou, foi passear, né? E o Luciano veio, vamos fazer. Né? E aí a gente passou o ano de 2011 inteiro fazendo show. Tocamos quase todos os meses. Né? Só junho e setembro que não. Né? Tocamos, fizemos opinião, fizemos fizemos Dr. Jekyll, fizemos Domba, tocamos em Divina Comédia, sabe, Eclipse, sabe, um monte de coisa. Tocamos em Cachoeirinha City também, tá, no La Bruja. E ficamos tocando, assim, tal, ao longo do tempo, até que chegou 2015, né? E a banda começou a dar muito estresse de novo, né? Com os integrantes, aquela coisa toda de prioridades, né? Porque a gente tem que ter uma prioridade para a banda, cara, entendeu? Não pode... eu vou tocar quando não tem nada para fazer como hobby. Cara, assim, ó, a diferença de uma banda com um hobby é que com um hobby tu não assume compromisso público, entendeu? Sim. Não interessa se tu ganha dinheiro ou não. Tu tá assumindo um compromisso público, eu vou estar em tal dia, em tal lugar, para um jornal ou para uma televisão, vou estar tocando amador, não interessa se é amador ou se é profissional, é um compromisso, entendeu? Aí, porque tem o aniversário da minha mulher, não, cara, tá marcado o negócio, entendeu? Tem chá de fralda, que isso, cara? Sabe, né? Então, não dá para ficar correndo atrás das pessoas para dizer para elas que é importante, né, tá incentivando o trabalho da banda e tal. Aí, em 2015, quer saber uma coisa? Chega. Tá. E aí comecei entrei em contato com o Ricardo Malcolm Arone, da Opus Drama. E na época não era Opus Drama, na época a gente estava rolando um som aí, tinha o Roberto Arbo, que era do Astaroth, tinha o Ivan Zukauskas,
também. Aquela época teve o Alex da Imago Mortis, também, que é uma banda do Rio, né? E a gente começou a fazer um arremedo aí que botamos o nome de Caos, né? Mas a coisa começou a não dar de novo, aí saiu um, saiu outro e tal. A gente ia abrir para Dorotpest, junto com o Hangar e mais outras bandas, no fim, por um problema de produção, de planejamento ali, né? A Drama preferiu nem subir no palco, porque não ia dar para passar som. No fim, a Dorotpest tocou só 6 músicas, cara, sabe? E o show do Hangar foi de 1 hora, sabe? Então, acabou que o pessoal da Drama também, né, Roberto Arbo encheu o saco, saiu, sabe? E, bueno, aí continuamos com a Opus Drama, com a Drama tentando fazer com o Malcolm e tudo, até que começamos a gravar o disco, né? Uhum. E fizemos outro Rock Soldiers com a Drama também, né? Onde a gente lançou 4 temas ali. E começamos a fazer o disco mesmo do Opus Drama, que veio a sair no começo desse ano só. Requiem para Narciso, né? Requiem para Narciso, isso aí. Tá? E que tem a regravação de Sem Cessar, né, da Spartacus e tal. E eu acho muito bonito ali, ficou aquela gravação. Ficou bem bacana, a gente fez uma dedicatória para o meu parceiro, Malcolm, Ricardo Malcolm Aroni, que em 2017, inesperadamente, sabe, acabou morrendo por uma coisa que a gente jamais queria imaginar que fosse câncer. Aquela dor nas costas dele era um câncer de pulmão, caramba, sabe? O cara durou 3 semanas no hospital, né? E aí já era, foi, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tu sabe que do Ricardo, cara, o Ricardo, eu lembro quando ele lançou o álbum da Black Triad, a outra banda dele, né? Eu recebi o CD para resenhar e eu não conhecia o Ricardo na época. Fui saber que era uma banda daqui do Sul depois que eu comecei a ver o encarte e tal. Tá, e eu mandei, né? Publiquei a resenha e tal. Aí a assessoria dele, se não me falha a memória, era a Road Metal, que é do Gleison Júnior. Replicou e tal, repassou para ele e tal, e do nada um dia eu tô assim de boa, mexendo no computador e veio uma mensagem para mim. Aí eu olho assim no Messenger, era o Ricardo. Aí ele assim, cara, tô entrando em contato aqui para te agradecer imensamente pela tua resenha e tal, blá 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 blá. Eu disse, não, cara, não precisa agradecer, eu recebi o CD, meu trabalho é fazer isso aí. Não, não, mas tu poderia muito bem simplesmente ter ouvido, ter escrito qualquer coisa. Quem lê a tua resenha percebe que tu realmente ouviu o trabalho, cara, e hoje em dia é difícil, às vezes, pegar um cara que faz uma resenha que realmente ouve, ele escuta 2, 3 músicas, pincela e diz que o álbum é aquilo, mas a gente viu que tu ouviu o trabalho, queria te agradecer. Cara, falou um monte de coisa comigo, assim, cara, a gente se tornou amigo, assim, de ficar conversando outras vezes. E eu também, cara, quando eu fiquei sabendo que o Ricardo tinha morrido, cara, eu também me senti mal. Ele era professor aqui no La Salle, ele era colega de um professor meu, quando eu estava na faculdade, o cara disse, eu não esperava, o meu professor falou, esperava, cara, o Ricardo, a gente era companheiro de fumar nos intervalos da aula ali, do nada, cara, acontece isso, né? Foi uma perda, assim, cara, lastimável, né, cara? Lastimável. Para Drama também, né? Tu vê, perdemos o cara, o disco não estava nem concluído ainda, né? Por sorte, o nosso vocalista também é um excelente, né, guitarrista, e ele colocou as partes que faltava o Malcolm colocar, né? E aí deu para concluir o disco, né? Inclusive, solo dele sobre Ascendência Carrasco, do Ângelo, né? Ângelo Francesco, que ficou muito bom, belíssimo, né? O Malcolm ia adorar. É uma pena porque ter morrido, porque, pô, sobre Ascendência Carrasco a gente trouxe para o Opus Drama porque era um tema do Malcolm comigo, né? E a gente não tinha gravado, ou seja, a Spartacus gravou esse tema, só que sem o Malcolm, né? Porque já não estava na Spartacus. Aí, quando veio esse negócio da banda que veio se chamar Opus Drama depois, era a oportunidade de fazer e tal. Aí o cara morre, não gravou de novo, cara. Sabe? Aí, né, o outro fez, pelo menos a gente fez sem cessar, assim, que ele deu uma roupagem
Malcolm deu uma roupagem para Ciência Cessar maravilhosa, cara. Pela primeira vez, eu acho que a gente resolveu conseguir que ela ficasse mais expressiva do que a do próprio Rock Garage, sabe? Uhum. Ficou bem legal. Bacana. Ricardo, Ricardo. Né? Estou ouvindo a Marco, gente. é verdade. Marco, para quem não conhece as duas bandas, assim, como é que tu definiria o som da Spartacus e o som da Opus Drama? Para quem nunca ouviu, para quem não conhece e quer conhecer essas duas bandas, como é que tu definiria cada uma delas? Eu diria que a Spartacus ela adquiriu uma certa evolução ao longo do tempo que o próprio tipo de música, o rock pesado, o heavy metal tradicional, obteve também, né? Então a gente agregou o pedal duplo, né? Que é uma coisa que logo que a gente começou não tinha isso aí lá nos anos 80, né? Quando a Spartacus recomeçou em 2000, o pedal duplo entrou e tal, né? A gente já gravou Luz, que é um tema que tem pedal duplo notável ali do Eric, né? Eric Lisboa, que tem uma banda chamada Cão Nibal, que está por aí também, ex-Spartacus. Né? E a Opus Drama é uma banda que ela tá um pouquinho mais contida, mais um tradicional mais contido. Não tem o esquema do pedal duplo, entende? Aquele não, como é que é? Bom, sei lá, aquela batida. Bom, agora fugiu. Tá? Não tem aquela levada de bumbo duplo que tem seguidores da Eternidade, por exemplo, não, Spartacus. Ou pelo menos não como a Spartacus costuma colocar. Você vai ouvir Fruto da Criação pela Spartacus, você vê que aquilo ali não tem na Opus Drama, não tem essa pegada, sabe? Não é mais na manha, é mais devagar, assim, sabe? Não sou mais idoso, mas mais um old school, mais comportado, eu diria. Não é tão pauleira, a Opus Drama não é tão pauleira como Spartacus. Né? Mas comportou temas da Spartacus. Né? Comportou. Como que está a Spartacus hoje? Pois é, a gente dissolveu em 2015 e há pouco tempo atrás, melhor, em 2015 mesmo, quando a gente se dissolveu, eu tive a ideia de fazer uma coisa que foi proporcionada, tá, pelos problemas que a Spartacus teve na gravação do Liberty. Né? Como deu tanta complicação naquela época, houve também uma ideia que a gente teve de começar a fazer a mixagem digital no começo dos anos 2000, que era mais barato e tudo. Aí eu pedi para um amigo meu, o Alexandre Tchaikovsky, que fez engenharia de som em Londres, tal, morou lá uma época, estava aqui em Porto Alegre, melhor, estava em Cachoeirinha, né? Ele foi até o estúdio da City, onde a Spartacus já tinha gravado as bases do que seria o Liberty, né? E levou o computador dele para lá e pegou todas as pistas do rolo, né? E passou para o HD. E a gente fez uma tentativa de mixagem digital. Porém, não ficou legal. Ficou muito... Não tinha peso nenhum e tal. Olha, quer saber uma coisa? Vamos esquecer isso aí e voltar para o analógico da City, que o resultado é mais pesado e tal. A gente foi para a City naquela época, porque a Hangar tinha ido antes, o resultado tinha sido bom. Onde eles gravaram Last Time, né? Eu e o Vitor fomos lá, a gente chegou a ver o Aquiles lá tentando concluir o disco lá com o Mike. A gente achou legal e tal, e a gente levou a Spartacus lá para a City. Bom, no meio da história do Liberty, deu a briga dos dois guitarristas. Né? E o segundo deles disse assim, olha, eu vou sair da banda e vocês vão pagar tudo que eu fiz do rolo
tá? Porque senão eu vou processar todo mundo e tal, blá, blá, blá. Aí eu tive que voltar lá na City, cara, pagar 2 horas de estúdio lá, entendeu? Para olhar o rolo do cara e apagar tudo, tá? Só que ele falou apagar do rolo. Ele não sabia da digitalização, não tinha lembrado da digitalização. Anos depois, o cara encontrou com a gente, através da Epitaph e tal, e veio pedir desculpa pelo que tinha acontecido e tal. Né? Eu falei, olha, a gente tem as gravações aquelas de tal, tal. Ah, podem usar se vocês quiserem, não tem problema, eu não me oponho. Aí, em 2015, eu peguei isso aí. Esses arquivos, vamos ver, já que a gente gravou, o Império Leste ficou tão bom no processo digital, vou levar aqueles arquivos de 2001, 2002, para o Seba para ver o que dá para fazer. E começou a ficar interessante. Aí, como em 2015 o Opus Drama estava começando e tal, eu larguei de mão. Mas agora, em 2020, negócio da pandemia e tal, né? Começar a aproveitar para trabalhar o que tem que trabalhar em estúdio, né? Aí eu pensei, pá, remix do Liberty. A gente parou, acabou nem concluindo. Falei com o Seba, do Hurricane, voltamos de novo a fazer sessões de mixagem, de remixagem, né? Vai ter algumas novidades, assim, todos os takes do Marcelo Ricardi que ele pediu para pagar vão estar de volta, né? Então teve coisas que não teve no primeiro Liberty que vão ter agora, né? Porque deveria saber, por exemplo, tinha um violão muito bonito e tal, que foi excluído, vai voltar, voltou o violão. Né, os solos do Marcelo Ricardo são completamente diferentes dos do Vitor. Né, vão voltar também, são ótimos. Né? E o último tema, que é uma balada, tá? O Sul American Antarctic, daí piano e voz, está recebendo baixo e bateria também. Né? E deu uma dinâmica toda, uma coisa completamente diferente, ficou muito bacana. Tá? Isso está sendo agora, está sendo feito por agora. Assim, sexta-feira tem outra sessão da remixagem. Aí, nessa história toda, um dos arquivos, a gente tinha sido muito prejudicado, ou melhor, um dos takes tinha sido muito prejudicado, e o Vitor não tinha gravado como tinha que ser. Né? E o falante lá da City estava estourado, uma coisa assim. Fazia tempo que eu não falava com o Vitor, né? E liguei para lá para ver se encontrava o Viquinho, não o Prick. Aí cheguei lá, falei com o Viquinho, que disse que não tem problema nenhum, se eu quisesse, ele voltava no estúdio e botava de novo take, né, lá no Seba, de Príncipes da Grande Falácia. E ele botou, e já disse que estaria à disposição se a gente quisesse fazer um terceiro disco. Eu falei, tá, tô lá com uma ideia de pegar o material aí, fazer um terceiro. Ah, se tu quiser, né, eu participo. E com ele sempre funciona. Aí já comunicamos com o Luciano e tal. Então tá, então vamos ver se a gente consegue realizar isso. Uma coisa é querer, e outra é conseguir. Eu estou trabalhando paralelamente com o Vitor nisso aí para ver se a gente consegue acertar algumas coisas, né, para o Canto e o Luciano virem também trabalhar. Né, e o Tony Batega. Né, para ver se a gente faz um terceiro disco. Quem é que é o baterista da Spartacus hoje? Ainda é o mesmo que gravou Império Legis. Guilherme Oliveira, Gui Oliva, Tony Maneiro entre nós. Assim, tá. Cara, eu descobri as coincidências do destino. Eu descobri que o Guilherme, ele é irmão de um vizinho meu aqui de onde eu moro, cara. A gente começou a conversar esses dias sobre rock e metal. Ele assim, cara, meu irmão é batera da Spartacus. Aí eu falei assim, parei, só um pouquinho, da Spartacus? É, aquela banda lá de Porto Alegre e tal, não sei o que. Aí eu comecei a conversar para ver se realmente era, daqui a pouco tava se confundindo, aí a gente pegou e mostrou um pro outro o Império Legis, ele disse, não, cara, meu irmão, cara. Meu irmão tá assim, pô, muito desse tamanho mesmo, né, cara? O cara aqui, meu vizinho, irmão dele, batera da Spartacus. Olha o Tony aí, isso. Ó. Tony! É isso aí. Manda. Antes da gente encerrar, Marco, eu queria te perguntar o seguinte, tu me falasse ali, né, a gente estava trocando uma ideia pelo WhatsApp ali, tu me mandasse 2 músicas e eu acho que, não sei se o restante do pessoal está sabendo, não, eu queria que tu comentasse então sobre esse novo projeto, que é o Atávica, que é um projeto...
É a primeira vez que eu falo sobre isso aí. O Roberto Arbo, ele já falou sobre isso aí para uma rádio lá de São Paulo. Tá? Bom, o que, que aconteceu? Né? Eu, como quem acompanhou a live desde o começo, aí sabe que eu conheci o pessoal do Astaroth em 83. Eu ia nos ensaios e tudo. Então, eu sabia, eu conhecia muitos temas, tá? Os meus favoritos até que não entraram no disco. Não ficaram de fora do disco. Porque o Astaroth tinha aquele negócio da música nova, a febre da música nova. E às vezes eles iam desistindo de outros temas que já estavam mais enjoados de tocar. Né? Esse foi o caso de Anjos Negros da Destruição, Caos, né? Cérebro, temas muito bala, muito legais, que eles nunca gravaram, cara. Ou seja, gravaram só em demo tape. Né? Uhum. E aí, como infelizmente os esforços para trazer o Astaroth de volta, tá? Não funcionaram ainda, pelo menos, né? E como esses temas estavam aí e tal, e seria uma pena que ninguém conhecesse esses temas, né? É uma justiça para nós mesmos naquela época. Então é como se a gente hoje fizesse tudo isso, voltasse o tempo, máquina do tempo, mostrasse, ó, pessoal, ó, tá aqui isso que vocês estão fazendo agora. Continuem, que vai dar um fruto, mesmo que seja tarde. Antes tarde do que nunca. Se bem que justiça tardia não é justiça, mas tudo bem. Tá? As duas faixas. Olha só, aí. As duas faixas que tu me mandasse, quais que são? É Caos E Anjos Negros da Destruição. e eu vou te dizer, cara, essas faixas tinham que estar no primeiro álbum. Pois é. E tem Cérebro, que tinha que também. Tinha que estar. Então a gente fez o seguinte: como eu não sou Eduardo Urso, tá? Eu não gostaria. Não sou disso. O que é isso aqui? Oi? Oi, travou, Oi. mas voltou. Tá. Eu disse assim, olha, o que a gente pode fazer é o seguinte, vamos se reunir, o Roberto Arbo, ele é fundador também do Astaroth, tá fechando meu pacote aqui, sei lá, pô, era para estar ligado na internet aqui e tal. E ele é fundador e tal, então ele e o Luciano resolvemos ensaiar esses temas, tá? E resolvemos fazer um experimento que foram essas músicas aí. São 3, na verdade tem mais uma que não foi. A gente gostou muito. Né? Muito. E a nossa ideia é continuar fazendo isso para fechar 9 ou 10 músicas, né? E poder lançar isso como um disco tributo ao Astaroth. É isso. Cara, as duas músicas que tu me mandar são muito boas. Muito boa. A produção tá muito foda, assim. Cara, é um resgate histórico e ao mesmo tempo uma, digamos assim, como tu falasse, um tributo mais do que merecido, né, cara? Essas faixas não podiam ficar esquecidas. Né? Não tinha como. Quando o pessoal for ouvir, vai ter noção do que a gente está falando. E tem mais coisas. Tem mais temas, são muito legais. Vindo por aí. Eu queria agradecer, assim, em nome da Spartacus, que está stand-by, né? Da Opus Drama também, que eu não sei o que vai acontecer, né? O disco está gravado aí, mas o pessoal está meio... Né? E da Atávica, pela oportunidade de poderem ser mencionados nesse espaço que tu está abrindo. Muito obrigado. Viu? Olha, a gente vive para isso aí. Cara, eu que agradeço, cara. Eu lembro que quando eu falei com o César Luiz, né, da Epitáfio, até já fiz uma live com ele aqui também, ele me perguntou assim, cara, se tu quiser o contato da velharia, eu tenho todos. Diz ele assim pra mim, disse, cara, como é que eu não vou querer falar com o pessoal que criou isso tudo, cara? Se hoje a gente gosta de metal no Rio Grande do Sul, muito se deve a vocês, cara, que começaram isso lá atrás, né? Então ele disse assim, eu tenho o telefone do Marco de Martino, disse, cara, me passa aí que eu vou falar com ele, tem que fazer uma live com esse cara, não dá pra deixar passar. Então eu que te agradeço mesmo, cara, por ter aceitado o convite aí pra contar pra gente a história do Spartacus e em contrapartida um pouco da história do metal gaúcho, cara. Muito obrigado mesmo. Valeu. Grande abraço, Marco. Valeu, cara.